Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do Dr. Shed, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem usado ele ao longo dos anos para abençoar a igreja brasileira. E hoje a gente tem a oportunidade de ouvir mais uma vez a Tua palavra. E que o Senhor possa, através dele, iluminar nosso coração, nossa mente. E que a gente possa, pelo Teu Santo Espírito, ter os nossos olhos desvendados para contemplar aquilo que o Senhor tem a nos dizer através das Tuas Escrituras. Usa mais uma vez o Teu servo, Pai, nós te rogamos. Em Teu nome, Jesus. Amém. Obrigado. Quantos anos atrás, eu não lembro, mas um amigo meu foi convidado a falar para 4.000 pessoas num congresso missionário. Foi quando os americanos tiveram 36 sequestrados no Irã. Ele perguntou quanta gente está orando para a libertação daqueles sequestrados americanos. Toda mão levantada. Depois, ele fez a seguinte pergunta. Ele foi dado 1 minuto para falar. Eu, pelo menos, tenho 30. E, dentro desse minuto, ele fez a segunda pergunta. Quantos de vocês estão orando para a libertação de 36 milhões de iranianos das algemas satânicas? Baixaram todas as mãos. Diz, dá para ver que vocês são mais americanos do que crentes. E sentou. 1 minuto. Muito obrigado, irmãos, pelo convite. E por aqueles que saíram correndo do café para estar aqui esta manhã. Eu quero, nesses 3 dias, tratar de 3 parábolas de Jesus. A parábola que mais importa para os evangelhos sinóticos é o semeador. Eu vou ler esse texto e a gente fará alguns comentários nos minutos que a gente tem. Mas antes de começar a leitura, quero avisar os irmãos aqui que 17 de março, nos cinemas, aparecerá um filme chamado Ressurreição. Eu já vi esse filme e vale a pena ver. Pode levar descrentes. É um filme evangélico. Já depois do Quarto de Guerra, que teve uma audiência tão grande, mais de 600 mil pessoas, e agora está vendendo muitos DVDs. Estão interessados realmente nesse mundo chamado evangélico do Brasil. Capítulo 13 de Mateus. O semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se à beira-mar, mar de Galileia. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade.
De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Assim não fosse, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Gostaria de convidar os irmãos a orar comigo. Oração feita na frente por uma pessoa às vezes provoca um desligamento na mente. Eu gostaria que não fosse assim esta manhã, porque eu creio na oração, eu creio que Deus escuta a nossa oração. E se Deus tem alguma palavra nesse texto para os irmãos e para mim, eu um dia ficarei muito feliz, porque eu saberei que Deus utilizou esta hora para falar para pelo menos alguns irmãos. Por isso eu vou orar e eu peço que os irmãos falem pelo menos o amém. Obrigado, Senhor, por esta parábola. É uma parábola aparentemente tão simples, tão óbvio, mas às vezes não pegamos bem o seu sentido. Rogamos que nesta manhã Tu faças com que as palavras de Jesus, sentado naquele barquinho no mar de Galileia, possam ressoar em nosso coração, e que haja fruto, que haja desenvolvimento desta sementeira que está correndo durante esses dias. Te rogamos esta bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. O problema dos nossos dias, isso vai ficar mais patente durante as horas que passaremos nesses dias. O problema, se não for maior, entre os maiores problemas, é que estamos com coração já tão acostumado a ouvir a palavra de Jesus, uma parábola como essa, que nós não paramos para meditar nela e perguntar a Deus: o que Tu tens para me dizer por intermédio desta parábola? Todo mundo sabe que uma parábola se baseia em fatos visíveis, praticantes. Que alguém pode jogar semente no chão e, se houver condições, que o texto aqui chama de terra boa, o resultado é germinação, crescimento e multiplicação de até 100 por 1. É um dos milagres da vida e que mantém a vida. É como nós ouvimos ontem à noite com o Dr. Gruden,
nós percebemos que isso faz parte de um plano que Deus teve quando Ele criou este mundo, mesmo um mundo caído, mesmo uma terra que precisa de Deus, como o Brasil. A gente escuta sobre os números e fica pasmado. Quando, há 150 anos atrás, a palavra foi pregada nesse país, pouquíssima gente, não sei se chegava um punhado de gente que queria ouvir, e os outros viraram as costas e fecharam o coração. Mas só desde a minha chegada aqui em 62 até agora, o número de pessoas que nomeiam Jesus como Senhor de suas vidas tem crescido até números assustadores. Dizem 40 milhões, que eu tenho dificuldades em acreditar. Tudo isso apresenta um risco muito grande. Isto é, de um evangelho que, sendo semeado, não chegue à terra boa, mas simplesmente chega a gastar a semente cair à beira da estrada, e os servos de Satanás rapidamente engolem. E a gente diz: eu já ouvi isso, eu já conheço isso, eu já vi na televisão, já ouvi na rádio alguma coisa sobre esse chamado evangelho, mas não dá atenção necessária. O texto aqui enfatiza por que Jesus falava em parábolas. Ele explica que era a mesma razão que Isaías foi levar a mensagem que Deus deu para ele, para o povo da sua época, em capítulo 6. As palavras são muito duras. Ele diz aqui: porque vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Ouvir com o coração, ouvir e ter transformação, irmãos, é fundamental para chegar na porta do céu, tocar a campainha e responder corretamente por que o arcanjo vai deixar você entrar, meu irmão. Ou membros da sua igreja, ou aqueles que se chamam evangélicos. Porque, tal como a Igreja Católica, já como tem acontecido na Europa, tem muita gente que crê e não crê, que vendo não vê, que ouve, mas não ouve. Em outras palavras, tem um bloqueio em que Deus falando chega a um ponto onde tem uma barreira no próprio coração do ouvinte. E em vez de ele ouvir, ele rejeita a palavra. Eu lembro um dia eu fui falar para uma escola bíblica dominical, 11 pessoas. Perguntei: o que vocês estudaram o domingo passado? Aí vem aquele silêncio que dá para cortar com faca. Ninguém lembrava absolutamente nada. Quer dizer, o que foi ensinado veio da palavra de Deus. Ela chegou no coração
entrou no bloqueio, o poder satânico veio para arrebatar, através dos seus demônios, se for esse o significado desses aves, e o resultado, nenhuma mudança de vida. Eu estou muito feliz por causa do tema desta conferência. Esta conferência vai enfatizar, pelo menos aquilo que eu entendo, que eu não ouvi ainda, os palestrantes, é de tornar aquilo que nós cremos realmente parte de nosso acervo espiritual. Eu estive em Niterói, alguém me alcançou um livro, que ele mesmo escreveu. Eu não li o livro todo, mas eu li bastante para saber que o Brasil tem em torno de 4 milhões de ex-crentes, ou pelo menos desigrejados. Esse tipo de crente que não tem raiz, segundo o texto, a semente produziu uma alegria temporária. A gente achou que é isso que ele estava precisando, mas era terra dura, pedregoso, e a planta secou, como nas estiagens que eu tenho visto no mundo, inclusive no Brasil. Irmãos, o que mais importa é que a palavra seja entendida. Essa é a palavra que Jesus usou. Ele fala, a gente acha que entende, mas não entende. Luciano, da IBEC, é um dos pastores. Ele conta que quando ele era pequenino, talvez 4, 5 anos, apareceu um comprador de sucata. Ele estava andando na sua bicicleta. A mãe perguntou: você quer vender essa bicicleta? Diz: quero, sim. Quanto? 1 cruzeiro. Imagina, 1 cruzeiro. O homem gostou do negócio, deu 1 cruzeiro para ele, ele foi comprar uma bala e se arrependeu que tinha perdido a bicicleta. Qual é o pai que vai dar outra bicicleta se o filho troca essa bicicleta por 1 cruzeiro? É natural para a criança, é natural para uma planta que não amadurece, assim diz aqueles sementes que caíram entre os espinhos, não chegou a produzir algo útil, e o resultado foi que foi finalmente arado para fazer adubo para o ano seguinte. A semente que caiu não produziu entendimento. Eu estou ansioso de ouvir o que vamos ouvir esta semana, porque eu tenho certeza que eu vou entender pelo menos um pouquinho, mas que eu vou entender as implicações daquilo que foi falado ontem à noite, por exemplo, o que vai ser falado também hoje. Eu acredito que eu vou ter que meditar, eu vou ter que orar, eu vou ter que dizer: Senhor, que implicação tem isso para a minha vida? Porque, de fato, a razão que tem milhões de desigrejados ou crentes nominais que não querem nenhum compromisso com a igreja, que não contribuem, que não se interessam em missões, não interessam em orar, talvez escutar uma pessoa na televisão, nem sei,
ou especialmente se tem algum problema, talvez vamos lá para a igreja para receber a solução. De fato, a salvação é algo preciosíssimo. Mas o que está acontecendo, e já aconteceu em outros países, não sei se sabem que a França, no século XVI, era 40% evangélico, pelo menos a estimativa é essa. 40% evangélico, hoje é menos de 0,5%. Então, como que vai ser esse nosso querido país de aqui a 50, 100, se Cristo não voltar antes? Se o pessoal já está se afastando da igreja, porque não está recebendo alimento realmente que faz com que a pessoa digere e que se torne parte da sua vida, que a gente esqueceu o que foi falado domingo passado. Eu não sei se nós somos mais cristãos do que os americanos, que oravam para a libertação daqueles sequestrados. Eu não sei. Deus conhece todos os corações. Mas Glenn Johnson, que foi professor no seminário de Brasília, tem pessoas aqui com certeza que conheceu ele bem, perguntou a sua aula de Bíblia: por favor, me faça uma pesquisa de talvez 20 alunos. Eles vêm de diversas igrejas na DF, voltaram com consenso. Sabe qual é o consenso? Pastores leem a Bíblia, mas não explicam. Eles leem a Bíblia e não aplicam. Parece que estão mais interessados em negócios da igreja do que em crescimento espiritual. Quando alguém abandona a igreja, eu não preciso lembrar os irmãos de que está acontecendo algo sério. Quando alguém se afasta da comunhão dos santos, quando a pessoa para de contribuir, é porque ele não está recebendo o que terra boa oferece para a semente. Isto é, nutrientes, terra preparada, com muita oração, e o resultado é que essa planta cresce para a glorificação de nosso Deus. Milhões de desigrejados significa que tem milhões de decepcionados. Se o pastor lê a palavra e não explica a palavra, se ele lê, mas não aplica a palavra, se ele não fala de uma maneira em que as pessoas possam entender a seriedade dessa palavra, o resultado é: eu vou embora. Eu recebi um telefonema de um dos nossos ex-alunos da Faculdade Teológica. Eu não vou pastorear mais uma igreja de velhos, crentes velhos. E de fato eu não pastoreio mais. Eu quis saber, mas por quê? São gente que deve ser mais madura, mais desenvolvida na fé cristã, mais dedicados ao Senhor, tem ouvido a palavra há mais anos. Assim, não é nada disso. São pessoas mais endurecidas. Exatamente o que diz
a mensagem de Isaías para aqueles supostos crentes judeus há 700 anos antes de Cristo. A palavra é essa: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, nunca entenderão. Não precisa mais pregação, não, esse não é o problema. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Nas igrejas que eu tenho pastoreado, desde a Escócia até a América, Portugal, Brasil, a gente sempre está olhando para aquele brilho na face que mostra uma pessoa que está ingerindo, digerindo a palavra. Pessoa que quer conversar sobre aquilo que ele ouviu. Pessoa que quer saber como que vai se viver aquilo que estou ouvindo você dizer. Isso não ocorreria no velho Israel, não ocorreu na época de Jesus. Na maioria abandonaram Jesus, inclusive muitos dos seus discípulos, segundo João 6,68. Mas Deus é maravilhoso, porque Ele nos dá uma resposta à pergunta-chave que todos nós temos no coração se estamos a pastorear. A pergunta é: Senhor, o que é que eu preciso fazer para fazer com que meus ouvintes ouvem e vejam e percebam, e que a palavra de Deus seja terra boa? A resposta está na oração. Na oração. Errol Stegen, de Mapumulo, África do Sul, talvez 120 quilômetros de Durban, foi convidado a expulsar um demônio. Levou um dos seus diáconos, ou dois, encontrou aquela menina amarrada com arame ao poste que segurava a choupana da sua mãe. Por que não soltar ela? Porque ele está cortando a perna dela. Se soltar, ela vai espantar todas as crianças da escola. Errol Stegen começou a orar e mandar esse demônio abandonar aquela menina. Mas o demônio apenas debochava e zombava e não deu a mínima atenção às orações daqueles crentes. O pastor Errol Stegen, ele reclamou para Deus: me tira desse lugar, eu não presto para nada, não há nada que acontecer, ninguém está ouvindo, não há nenhum poder na minha palavra. Os jovens vêm para a igreja se tem alguma coisa interessante, comida, brincadeira, alguma coisa, mas só para ouvir a palavra de jeito nenhum. O que fazer? Vamos orar junto com aqueles que acham que Deus pode mudar esta situação. Aí começa um grupinho a oração.
Um sábado à tarde, o chefe de correio, chefe da polícia estão jogando tênis. Pastor Elo está com vergonha, está fechando a janela, de repente ele escuta uma voz tão clara que ele não podia negar que Deus falou com ele. Se você fechar essa janela, eu fico do lado de fora. E foi isso que colocou aquele pastor em prantos terríveis. Oh, chorou, chorou. Viu tudo inverso. Antes eram os crentes, e agora era ele. Depois de um arrependimento profundo, 1 ou 2 dias depois, aparecem pessoas endemoniadas na sua varanda, pedindo que ele expulse os demônios. Quem trouxe vocês? Foi os próprios demônios. Eu nunca ouvi falar de demônio querer ser expulso, mas esses queriam. E o resultado, meus irmãos, que tem uma igreja em Quaziza Banto, não em Mapumulo, mas Quaziza Banto, tem um lugar para 10 mil pessoas. Deus tem feito maravilhas. E aquele demônio zombador, eu não sei em que abismo ele foi colocado, mas ele não está lá mais perturbando aquela menina nem aquela mãe. Irmãos, nós estamos num país que precisa de oração de verdade, que precisa pregação de verdade. Terra boa será preparada, já que somos o campo e cooperadores de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra tem respostas para nossas tremendas necessidades. Não há ninguém aqui, Senhor, nesse auditório, que tem capacidade de mudar uma vida ou de expulsar um demônio sem o poder de Deus. Eu rogo, Senhor, que os desigrejados sejam alcançados antes de ser tarde demais, e que as pessoas que estão pensando em abandonar a igreja possam ser alcançadas